No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Olá, boa tarde. Está começando agora o Você Melhor, o seu programa de saúde e bem-estar, com a participação dos grandes especialistas. Eu sou o Gui Moreira. Muito obrigado pela sua audiência no interior paulista. Siga-nos no Instagram. Estamos também em tempo real pela internet. Confira os destaques do programa de hoje. Conheça as causas mais comuns de lesões durante a prática de esportes com o médico ortopedista Dr. Marcel Sanches. Saiba os cuidados para evitar a formação de pedras nos rins com a médica urologista doutora Isabela Nogueira. Perda de peso na menopausa. Quem fala mais sobre o assunto é o Dr. Gabriel Amorim, especialista em emagrecimento e reposição hormonal. O que está em alta quando o assunto é o tratamento das varizes? Quem responde pra gente é a cirurgiã vascular doutora Camila Kiel. Uma das queixas mais comuns e que pode atingir pessoas de todas as idades, a dor lombar. Entenda com o médico neurocirurgião Dr. Jamil Farhat Neto. Todas essas informações você confere agora no Você Melhor na TH+ SBT. Conheça as causas mais comuns de lesões durante a prática de esportes, com o médico ortopedista Dr. Marcel Sanches. Olá, Gui Moreira. As lesões silenciosas são aquelas que surgem em pessoas que praticam o esporte nos finais de semana ou durante até uma atividade de lazer, e muitas vezes passam despercebidas. Muita gente acredita que o trauma esportivo é coisa de atleta profissional, mas a verdade é que os maiores índices de lesões que ocorrem é de quem pratica atividade física sem um preparo adequado, e principalmente não dar atenção à dor. Essas lesões são chamadas como sobrecarga ou até microtraumas, e se instalam aos poucos e no começo parece inofensiva. A pessoa sente uma leve dor no joelho, no tornozelo, no ombro e continua treinando. O corpo até se adapta por um tempo, mas o problema vai crescendo silenciosamente. Na ortopedia, vemos com frequência casos de tendinite, lesões de menisco, bursites ou até rupturas parciais que surgem justamente dessa repetição inadequada. Quando o paciente procura ajuda, muitas vezes já existe até uma lesão instalada, com inflamação crônica, limitação de movimento e uma dor persistente. A boa notícia é que a prevenção e a avaliação adequadas, essas lesões podem ser evitadas e tratadas precocemente. O ideal é realizar uma avaliação ortopédica antes de iniciar uma atividade física, para identificar desequilíbrios musculares, encurtamentos ou até desvios articulares para cada pessoa. Cada um tem uma estrutura diferente e o treino deve respeitar esses limites. Hoje utilizamos exames de imagem, testes funcionais e até protocolos personalizados de reabilitação, que ajudam o paciente a retornar às suas atividades com muita segurança, sem dor, com melhor desempenho. Portanto, se você pratica esporte nos fins de semana, lembre-se, dor não é normal, e sim um sinal de alerta do corpo. Eu sou o Dr. Marcel Sanches, médico ortopedista cirurgião de quadril, e reforço, o segredo não está apenas em realizar atividade física, mas sim em cuidar do corpo. Até o próximo programa. Um problema comum nos rins causado pelo aumento da concentração de minerais e sais na urina. Essas substâncias podem formar pedras de tamanhos variados e provocar dores intensas. Saiba os cuidados para evitar a formação de cálculo renal com a médica urologista doutora Isabela Nogueira. Olá, Gui Moreira! Olá para você de casa! Os cálculos renais são popularmente conhecidos como pedra nos rins. Os rins funcionam como um grande filtro no nosso organismo. Todas as substâncias tóxicas que consumimos não são usadas pelo corpo, inclusive as boas, mas as que estão em excesso serão descartadas através da urina produzida pelos rins. Por isso, beber água é tão importante. Quando consumimos pouca água, a urina fica concentrada em tudo que o corpo está tentando eliminar. Os cálculos são formados justamente por essas substâncias, que começam a se juntar e endurecer dentro dos rins. Apesar de não ser um método diagnóstico, a cor da urina pode indicar o risco de formação de cálculos renais. Se a urina está clara ou amarelinha, quase transparente, é sinal de boa hidratação, que todas essas substâncias nocivas ao organismo estão bem diluídas. Também é importante moderar o consumo de sal, tanto que usamos para salgar a comida como aquele presente em temperos prontos, além de diminuir a ingestão de produtos industrializados, refrigerantes e carnes vermelhas. As dores dos cálculos renais são de fortíssima intensidade e geralmente duram entre 15 a 20 dias. É uma dor que irradia aqui nas costas, na região lombar,
passa por todo esse pedaço do abdômen até chegar aqui na bexiga. Esse é o trajeto do ureter, um canalzinho de cerca de 0,8 centímetros e, se a sua pedrinha é menor que esse tamanho, é possível que ela seja eliminada espontaneamente com o auxílio de medicações para dor e dilatadores de canal. É preciso ficar atento a sinais de alarme como febre, dores intensas com poucas respostas aos medicamentos. Nesses casos, a fragmentação e retirada cirúrgica do cálculo é indicada com urgência. Com hidratação adequada, alimentação equilibrada e acompanhamento médico, dá para manter os rins saudáveis e longe das temidas pedras. Um abraço e até o próximo programa. Menopausa. Quem fala mais sobre o assunto é o Dr. Gabriel Amorim, especialista em emagrecimento e reposição hormonal. Acompanhe. Eu recebo agora no Você Melhor o Dr. Gabriel Amorim, ele que é médico especialista em emagrecimento e reposição hormonal. Olá, doutor, seja bem-vindo. Olá, Gui, muito obrigado. É um prazer com todo mundo estar aqui hoje com vocês. E hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante para a sociedade, principalmente nessa área de emagrecimento, de reposição hormonal. Doutor, para começar, responde pra gente, quais são os desafios para perder peso durante a menopausa? Então, Gui, durante a menopausa, a mulher percebe que o corpo dela começa a ter uma grande diferença, começa a fazer uma grande mudança, porque antes ela fazia dieta, ela conseguia ir para academia, ela emagrecia de uma forma muito mais fácil. Só que ao longo desse tempo, os ovários delas começam a não é secarem, mas assim, eles esgotam os folículos e com isso os hormônios estradiol e progesterona diminuem. E com essa queda hormonal, o metabolismo dela fica mais lento, ela começa a acumular um pouco mais de gordura e perder massa magra, que é uma coisa que a gente não quer. Então, como algumas pessoas costumam dizer, não é preguiça, não é falta de força de vontade. O corpo acaba transformando e mudando a forma de funcionar. Doutor, e como a terapia de reposição hormonal ajuda na menopausa? Então, Gui, a terapia de reposição hormonal ela é muito importante nessa fase, né? A intenção desses hormônios não é repor mais do que a mulher precisa, e sim fazer uma regulação hormonal de tudo que ela vem perdendo. Eu, particularmente, gosto muito dos implantes hormonais por ser um método muito antigo, que existe desde 1940, então ele é muito seguro. Ele produz os hormônios bioidênticos ao que o nosso corpo produz, e com isso faz uma aceitação melhor no nosso organismo, reduzindo todos os efeitos colaterais. Tanto é que hoje em dia ficou muito famoso o famoso chip da beleza. Sim. Tanto é que muita mulher chega no consultório falando que quer o famoso chip da Virgínia, mas não é muito bem assim. É sempre bom lembrar que a terapia de reposição hormonal ela precisa ser muito bem indicada e acompanhada por um médico. Só assim nós vamos conseguir fazer um equilíbrio corporal nela para poder voltar aquele metabolismo, aquela energia, trazer o sono de volta e recuperar toda a saúde física e mental que essa mulher precisa na menopausa. E esse tratamento também contribui aí para o emagrecimento? Com certeza, tanto é que é uma das perguntas que mais recebo no consultório. Se fizer reposição hormonal, vou emagrecer? Até vai, só que o hormônio não faz milagre. Eu sempre explico isso para os pacientes, né? Como ao longo desse tempo o estrogênio cai, que é um hormônio, ele aumenta a sua resistência à insulina, acumulando mais gordura no corpo e fazendo a perda magra, né? Que é a perda da massa magra, na verdade, que é a perda de músculo. Então, se fizer acompanhamento, a gente traz esse equilíbrio com hormônio, com alimentação, dieta, um treino, tudo certinho, tende a melhorar. Ótimas informações, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Você Melhor. Eu que agradeço. Muito obrigado também. O que está em alta quando o assunto é tratamento das varizes? Quem responde pra gente é a cirurgiã vascular doutora Camila Kiel. Olá, Gui Moreira! Olá para você de casa ligado aqui comigo. Quando falamos de tratamento de varizes, muita gente ainda imagina aquelas cirurgias antigas, com cortes, internação e um período longo de recuperação. Mas a medicina evoluiu e hoje nós temos opções modernas, seguras e muito menos invasivas. Um dos grandes avanços é o laser endovenoso. Ele permite tratar a veia safena com uma fibra de laser que age por dentro da veia sem cortes. O procedimento é feito com anestesia local e o paciente pode voltar para casa no mesmo dia. A recuperação é muito mais rápida e com resultados excelentes. Temos ainda a escleroterapia com agente líquido ou espuma densa, que consiste em injetar uma substância dentro da veia, formando uma espuma que ocupa o espaço e provoca o fechamento do vaso.
Esse método é indicado em casos específicos e pode ser associado a outras técnicas. O que está em alta hoje não é apenas a técnica em si, mas a personalização do tratamento. Cada paciente é único, por isso o primeiro passo é sempre realizar um exame detalhado com ultrassom vascular e mostrar exatamente quais veias precisam de tratamento. Assim, conseguimos montar um plano individualizado, combinando técnicas quando necessário. Outro ponto que vem crescendo muito é a busca por tratamentos que unam saúde com estética. Os pacientes não querem só eliminar os sintomas, mas também melhorar a aparência das pernas. Isso é totalmente possível quando se tem experiência, protocolos bem definidos e tecnologia de ponta. Na Vascularte trabalhamos com esse conceito de personalização. Oferecemos todas as técnicas modernas aplicadas conforme real necessidade de cada caso. Assim, garantimos segurança, conforto e resultados que impactam diretamente a sua saúde e a sua autoestima. Por hoje a nossa conversa termina aqui. Não deixe de me seguir nas redes sociais e até o nosso próximo encontro. Uma das queixas mais comuns e que pode atingir pessoas de todas as idades, a dor lombar. Entenda com o neurocirurgião Dr. Jamil Farhat Neto. Olá, Gui Moreira, e olá para você que nos acompanha. Você já sentiu aquela dor incômoda na região lombar que parece não querer ir embora? Se a resposta for sim, você não está sozinho. A dor lombar é uma das queixas mais comuns no mundo, afetando quase todo mundo em algum momento da vida. Mas quando essa dor deixa de ser apenas um incômodo e se torna um sinal de alerta. Fique atento se a dor persistir por mais de 6 semanas, se piorar progressivamente ou, principalmente, se vier acompanhada de sintomas como formigamento, fraqueza nas pernas, dificuldades para controlar a bexiga e o intestino. Esses são sinais de que é hora de procurar um especialista com urgência. Mas aqui vai a boa notícia. Na maioria dos casos, a cirurgia não é necessária. Existe um arsenal de tratamentos conservadores muito eficazes. Estamos falando de fisioterapia, exercícios de fortalecimento, reeducação postural e medicamentos quando indicados. Essas abordagens resolvem a dor e devolvem a qualidade de vida para a maior parte das pessoas. Se necessário, um procedimento cirúrgico, hoje temos a endoscopia de coluna, entre outros procedimentos modernos minimamente invasivos. Por isso, não ignore os sinais do teu corpo, mas também não se desespere. Procure um especialista para encontrar o melhor caminho para o seu caso. Eu fico por aqui, me acompanhe nas redes sociais para mais dicas e informações. Até a próxima! O Você Melhor de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência no interior paulista. Nos vemos no próximo sábado aqui na tela da TH+ SBT. Fique agora com mais um episódio do Você Melhor Podcast. Doutor Danilo, seja bem-vindo. Obrigado. Falam que bom filho a casa torna, né, Gui? Pois é. Então, muito obrigado por ter me chamado mais uma vez aí. Você Melhor Podcast vai ser um sucesso, tenho certeza. Você é líder de audiência, você é uma pessoa extremamente competente. Eu tenho certeza que mais esse projeto vai ser um sucesso. Obrigado. Eu fico honrado de receber o doutor também, que é referência, né, na área da ortopedia. E fico muito honrado, doutor. Obrigado. Vai ser um prazerzão aí participar desses momentos com vocês. Doutor, para começar, responde pra gente. Dor nas costas é hérnia de disco ou não? Pode ser, mas nem sempre, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, né? Existem uma infinidade de problemas, né, nas costas que podem gerar dor, né? Então, uma instabilidade por uma degeneração discal, uma hérnia de disco, né? A gente tem que... Por isso que não dá pra gente fazer uma receita de bolo e falar pro paciente, precisa passar com um especialista, né? Então, existem inúmeros problemas nas costas, né? Problemas mais dos jovens, problemas que a maior parte da população da terceira idade, né? Então, isso varia um pouquinho também com a idade do paciente, né? Por exemplo, pacientes mais velhos tendem a ter um disco mais... Desgastado? Desidratado, né? Então ele vai desidratando, e aí com isso você vai degenerando o disco vai perdendo aquela altura que ele tinha antigamente. Ele vai diminuindo.
como se fosse um amortecedor mesmo, sabe? E aí quando ele vai diminuindo, ele fica mais duro, mais ressecado, isso vai gerar uma dor mecânica, que a gente fala, uma dor nas costas do movimento. Então aquele paciente que vai pegar peso, sente a dor, vai abaixar para dar comida pro cachorro, sente a dor, fica muito tempo sentado, sente a dor. Então essa dor mecânica, essa dor do movimento, estrutural mesmo da coluna, né? Isso é da idade, doutor? Pode ser da idade, né? Geralmente a gente tem, cada faixa etária da gente, a gente tem a gente espera uma alteração na coluna, né? Então, nem sempre uma alteração na coluna é um problema a ter que ser tratado também, né? Mas a gente pega, então, como é que o médico pensa? Pega os sintomas do paciente, todos os dados, né, do paciente, então idade, o que faz da vida, o que fez da vida na juventude. Pegar peso demais também ajuda, influencia? Influencia também. Tem caráter genético, que é um dos mais importantes, tem a questão da hipotrofia muscular, pacientes que têm músculo muito fraco, que não treinam durante a vida toda, no final, na terceira fase da vida, com certeza vai ter mais problemas desse tipo, porque a musculatura em si, ela vai deixar de fazer a função dela, que é a estabilização também, né? E aí vai dar uma sobrecarga na coluna, uma sobrecarga no disco, e isso com o tempo, com o passar do tempo, vai degenerar, vai gastar mais. E, obviamente, isso vai levar à dor, né? Então, a consequência final de tudo é a dor do paciente, né? Na melhor das hipóteses, né? E na pior, uma alteração motora aí, neurológica, uma compressão grande, enfim, o disco vai se perdendo com o passar do tempo mesmo. Doutor, exercício moderado é que vai fortalecer ali a musculatura, ajuda um pouco essas dores ou não? Sim, com certeza. Assim, acho que a gente nunca pode generalizar e falar 100%, mas 99,9% dos pacientes devem fazer atividade física de hipertrofia. Não está proibido. Só, obviamente, se ele tiver uma instabilidade muito grande, né? Ou então numa fase aguda da dor, da alteração motora, da alteração neurológica do paciente, aí sim a gente dá uma segurada no paciente. Depois tem que treinar. O treinamento, a hipertrofia, ela vai tanto prevenir quanto tratar também várias dores, com certeza, né? A gente sempre fala para os pacientes que se não houvesse em pacientes acima do peso, obesos ou hipotróficos, talvez a gente estaria até desempregado, porque é verdade. Porque a maior parte dos problemas elas estão de coluna, né, estão relacionados a sedentarismo. Doutor, e quando é a hora certa para a gente procurar um especialista de coluna? Olha, eu acho que na primeira, assim, depende muito também, viu, Gui? Mas a primeira dor, uma dor leve que passa com uma dipirona, nunca sentiu dor, esforçou demais ou deu algum jeito de sentir uma dorzinha, acho que não há necessidade de procurar um especialista de coluna. Talvez um pronto-socorro, né? Mas não um especialista de coluna. Agora, a partir do momento que essa dor se torna crônica, perdendo a qualidade de vida ou piorando, ou seja, crônica, ou seja, não, a dor que não melhora, né? Então, nem com medicamento. Nem com medicamento. Ou toma uma dipirona, toma um anti-inflamatório, melhora no momento, depois a dor retorna quando passa o efeito da medicação, né? Isso durante 2, 3, 4 meses. Não tem necessidade de ficar sofrendo mais com isso. Aí acho que é o momento de procurar um especialista para aí sim ele atuar e procurar a causa do problema, né? Então a gente só consegue tratar a consequência, que é a dor, atuando na causa, né? Então, assim, a causa do problema são diversas, como a gente conversou um pouquinho, né? Então isso daí cabe ao especialista conseguir diagnosticar, né? Como um investigador aí, né? Ou seja, lá na consulta o especialista vai fazer várias perguntas, sim, né? Como que é a rotina do dia a dia, se pega muito peso, tudo isso vai ser analisado. Com certeza, com certeza. Rotina no dia a dia, se pega peso, se fuma, se é diabético, se toma algum outro tipo de remédio, se teve algum acidente, onde que a dor, a característica da dor, quanto tempo que essa dor ela persiste com o paciente, qual parte da coluna ou da perna ou do braço ou do pescoço, enfim, que sente maior dor, qual é o tipo de dor, se é uma dor, se é um formigamento, se é uma perda de sensibilidade, tudo isso a gente vai somando informações para conseguir dar um diagnóstico e com isso um tratamento adequado. Né? E não é todo caso que precisa de cirurgia. Não, em alguns casos... De maneira nenhuma. Aliás, a maior parte dos pacientes não precisam operar, tá? 80%, aí, 90% dos pacientes melhoram bem com tratamento conservador, né? E aí, obviamente, a gente faz os procedimentos cirúrgicos naqueles que são refratários ao tratamento conservador, né? Então, pelo menos, por exemplo, você vem com uma dor, né? Deus me livre e guarde aí, mas que você tem uma dor na lombar e começou há uma semana, passou comigo,
eu vou fazer um tratamento conservador primeiro. Obviamente eu vou saber de onde está vindo sua dor, qual a característica da dor. Depois disso a gente começa um tratamento conservador que vai perdurar durante uns 4 meses mais ou menos, né? E aí depois disso a gente pode pensar em algum procedimento mais invasivo, se caso não melhorar. Se não der resultado. Melhorou, resolveu o problema, segue a vida, né? A gente não pode tratar nunca o exame, a imagem, né? A gente trata o paciente. Sim. Tem pacientes muito bens com um exame de imagem muito ruim. Muito ruim. E ao contrário também é verdadeiro, né? Pacientes que não têm um exame tão alterado assim, que a gente percebe alguma coisa, mas o paciente tem uma dor muito forte. Certo. Agora, doutor, a cirurgia na coluna, ela é perigosa ou ela é mais tranquila? Gui, toda cirurgia tem seus riscos, né? Então, obviamente, com o avanço da tecnologia, a medicina também evoluiu. Então melhorou muito. Melhorou muito, está muito mais seguro hoje em dia, né? Até porque nós temos cirurgias minimamente invasivas que ainda é mais seguro. E também até cirurgia robótica está entrando. Robótica, endoscópica, minimamente invasiva, tem as medicinas regenerativas que estão vindo com tudo agora também. Então assim, tem muito arsenal que a gente pode usar contra os problemas de coluna. Mas eu sempre falo, o paciente, por exemplo, é bem legal isso, o paciente fala, doutor, tem risco de acontecer alguma coisa na cirurgia? Eu falei, tem risco. Mas quanto que é esse risco? Por exemplo, se você sair agora aqui do estúdio, atravessar a rua, você tem risco de ser atropelado? Tem risco. Todos temos. Mas você atravessando na faixa de pedestre, parando, olhando para os dois lados, prestando atenção e atravessando no farol vermelho, o seu risco não diminui? É tipo uma prevenção também. Diminui. Agora, se você atravessar a rua com o olho fechado na hora do rush, de qualquer jeito, você vai ser atropelado, né? A chance é maior. Ou seja, se a gente for fazer tudo certinho, então um pré-operatório adequado, no hospital adequado, com material adequado que o médico solicita e com o médico sabendo o que vai fazer, tudo isso minimiza os riscos a praticamente zero. Mas sempre existe um risco, só que são pequenos, né? E são inerentes ao procedimento em si, escritos em livro, em teoria mesmo, né? Os livros eles falam dessas porcentagens, mas a gente minimiza muito isso com todo o preparatório do paciente antes da cirurgia. Questão da prevenção, tem alguma coisa que a gente pode fazer para evitar aí uma cirurgia futura? Vamos lá, se eu fosse escolher uma coisa só, acho que até você me diz isso. Se a gente fosse escolher uma coisa só que o paciente tem que fazer durante a vida para evitar ou prevenir um problema nas costas, o que seria? Atividade física. Atividade física? Atividade física. Com certeza. Então assim, tem um caráter genético também, tem gente que mesmo fazendo tudo bonitinho vai ter problema nas costas, só que se minimiza muito se ele fizer uma musculação principalmente. Tem que fazer uma atividade física, um pilates, uma musculação, algo para fazer uma hipertrofia muscular, que ela serve tanto uma hipertrofia muscular para a parte muscular quanto para a articulação, para a prevenção de osteoporose, parte metabólica, hormonal, tudo, né? Então, assim, acho que... E também para as pessoas que vão ficando cada vez mais velhas, né? A gente sabe que os idosos, por exemplo, têm a sarcopenia, vai perdendo a capacidade muscular. Até para os idosos também, acho importante, né? Para todas as idades. Gui, principalmente. É que assim, é ruim você começar numa fase, na terceira fase da vida. Sim. Fazer uma atividade física. O ideal é começar antes. É para prevenir. Mas chegou lá, na terceira idade, e tá com uma sarcopenia, tá com... Às vezes não consegue levantar numa cadeira, não consegue subir um degrau de escada, não consegue ter uma propriocepção adequada para ficar sem riscos de queda, né? Então a musculação serve para isso. Musculação não é só estética, né? E nem só saúde também, é questão de qualidade de vida, para você conseguir levantar de uma cadeira, por exemplo, búlgaro. Pensando no futuro, né? Pensando no futuro próximo, sim, inclusive. Exatamente, passa a vida rápido, né, Gui? A gente piscou, já tá de barba branca, né? Já tá... Passa muito rápido o tempo, gente. E assim, a gente pode fazer exercícios específicos para isso, para os idosos também, né? O búlgaro é muito bom, agachamento, o terra, são exercícios que são da rotina de um idoso, né? Ou seja, levantar da cadeira, abaixar na cadeira, agachar sem cair para frente, por exemplo, para dar comida pro gatinho, pro cachorro, para um pet do idoso, ou pegar uma meia que caiu no chão. Tudo isso a gente pode mimetizar na musculação, né? Com treino diário, com peso, né? Isso é extremamente importante para uma qualidade de vida na terceira idade. Agora, doutor, as infiltrações ou bloqueios funcionam mesmo ou só mascaram a dor? Olha, uma ótima pergunta, Gui. A infiltração em si, ela vai atuar mais na consequência do problema. Então, o paciente tem uma hérnia, por exemplo, ou tem uma degeneração discal, uma estenose, alguma coisa que está gerando alguma dor no paciente. O paciente, o final disso é a dor, né, e a qualidade de vida.
Então a gente vai jogar medicamentos lá dentro, coquetéis de remédios, né, um combo de remédios, ou a gente vai queimar o nervinho que gera o estímulo doloroso, mas a gente vai atuar na consequência do problema. Então, de fato, pode ser considerado uma maquiagem, né? Só que fato é, você fazendo uma infiltração adequada, uma denervação adequada, bloqueios, né, que são os nomes usados, melhorando a dor do paciente, o paciente consegue fazer o quê? Reabilitar de uma forma melhor. Entendi. Então não adianta fazer uma infiltração e ficar de barriga para cima na cama. Não vai adiantar nada. Agora, se o paciente faz uma infiltração, melhora da dor e com isso ataca a causa do problema, que aí seria diversos fatores e principalmente a hipotrofia muscular, aí sim ele vai conseguir tratar o problema. Então a infiltração ela serve como tratamento nesses casos e de diagnóstico também. O médico está em dúvida se aquela hérniazinha pequena que está só próximo da raiz do nervo, é ela que está causando um problema, né? A gente vai lá e joga um remédio lá, uma infiltração lá para ver se aquele nervo lá específico ele desinflama. Melhorou a dor, quer dizer que aquele lá é o problema. A gente está... Geralmente desinflama? Desinflama. Quando é uma injeção mais direta? Sim, não, desinflama. Agora, assim, o quanto vai desinflamar e quanto tempo vai, depende muito, vai de paciente para paciente. Então, casos mais graves tendem a demorarem um pouco menos, aí, né, serem mais rápidos os retornos das dores. Agora, pacientes que têm uma queixa mais específica, com uma musculatura mais adequada, não tem tanta estenose que a gente fala, ou seja, não tem tanto aperto no nervo, aí com certeza esse paciente vai se beneficiar por mais tempo da infiltração. Doutor, quais sinais que pode indicar se é necessário ou não fazer aí a cirurgia da coluna? Primeiro de todos é não melhora da dor, né? Então tem alguns sinais que a gente chama de red flags, né? Então o paciente fez um tratamento adequado por bastante tempo, não melhorou da dor, é um sinal que precisa intervir, né? Sim. Pacientes que, mesmo fazendo um tratamento que a dor pioram, também. Pacientes com históricos de tumor, por exemplo, né? Também é outro sinal. Pacientes com históricos, inclusive, de familiares, né? Com alguma doença oncológica, né? Entre outros sinais, mas acho que para o público guardar bem, e os mais importantes é a não melhora da dor ou a piora da dor, ou alguma alteração neurológica como perda motora também, o paciente fica às vezes com uma dor ciática e aí depois deixa cair o pé, né? Então não consegue mais fazer esse movimento com o pé de acelerador do carro. Nesse caso é reversível ou não? Depende de quanto tempo depois de começar os sintomas a gente aborda o paciente, né? Então se tem que tratar logo no início. Se for algo rápido, dá para reverter isso. Agora, se é algo crônico, meses aí com essa queda, com essa perda de movimento, né? Aí é mais difícil de voltar. Melhora da dor, mas a questão motora fica mais complicada. Então precisa atuar rápido, né? Por isso é que precisa do especialista, né? Doutor, a gente já está quase no final aqui do nosso bate-papo. Mas conta pra gente aqui, né, como surgiu a ideia aí de criar o Instituto Montecare. Eu estou muito feliz, né? Esse ano a gente conseguiu realizar esse sonho de abrir um instituto, né? Instituto de Dor, esse que a gente está conversando agora, chama-se Instituto Montecare, Medicina Resolutiva, né? Eu com o Dr. Gustavo Bisson. Então é um sonho realmente. Então a gente queria algo para atender o paciente de acordo com os nossos conhecimentos, com os nossos ideais, com os nossos critérios, com as nossas teorias. E, querendo ou não, quando a gente atende em clínicas de terceiros, a gente tem que seguir, obviamente, o protocolo das clínicas de terceiros, né? Não que a gente não concordasse com tudo, mas a gente tinha uma visão de vida diferente, né? Eu e o Dr. Gustavo, a gente fez a nossa especialização no mesmo serviço, né? A gente é bem amigo também, fizemos vários cursos extras e durante alguns cursos a gente começou a desenvolver essa ideia, né, de fazer realmente um instituto, fazer um local que a gente pudesse realmente tratar o paciente de acordo com os nossos ideais, né, com o que a gente... Tem o diferencial, né? Também. Que é o diferencial, né? A gente não para nunca de estudar, inclusive estou fazendo mais uma pós agora,
Dr. Gustavo também. Isso é legal, porque assim, o bom médico, ele nunca para de estudar. Não para, né? Parabéns pelo Instituto. Obrigado, Gui, obrigado. Adorei o nosso bate-papo, eu tenho certeza que esclareceu as dúvidas aí de muitas pessoas, muitos telespectadores também pela TV, na internet, nas nossas multiplataformas, né? Muito obrigado pela participação. Obrigado, Gui. Uma honra participar mais uma vez aí com vocês, né? E vocês aí viraram meus amigos já, né, Gui? Você é uma pessoa que eu admiro bastante, tenho o maior carinho, respeito por você. Eu tenho certeza que vai ser também um sucesso esse projeto seu. Deus te ouça. Obrigado, doutor. Obrigado, Gui. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. Siga também nossas redes sociais e acompanhe pelas nossas plataformas. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, afinal mais pessoas precisam dessas informações. Deixe seu comentário que vamos ler aqui. Tchau e até o nosso próximo episódio do Você Melhor Podcast.